o day after, né? Ontem a Câmara dos Deputados rejeitou a abertura de processo contra o presidente Temer por corrupção. Foram 227 votos a favor e 263 contra a denúncia da PGR. Ao todo, 20 deputados faltaram e 2 se abstiveram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele também não votou, né? Com a vitória de Michel Temer, a denúncia ficará parada no STF até que o PMDBista deixe a presidência. Com essa fatura liquidada, Vera, vou começar com você, que estava lá em Brasília, tá? Tem muitas informações. O governo já se prepara aí para uma nova lista de concessões, aprovação, pelo menos essa é a expectativa, aprovação principalmente da reforma da Previdência. O que vem pela frente, Vera? Os 263 votos, imagino que são poucos para uma aprovação de uma reforma como a da Previdência, não? Mas enfim. Ficam faltando mais de 40 votos, isso na conta simples ali, né? Que é a conta numérica, mas ela é mais complexa que isso. Por quê? Porque alguns que votaram a favor da manutenção do Temer não são votos seguros a favor da reforma da Previdência. Para ficar num exemplo que o ouvinte vai entender muito bem, Paulinho da Força. Ele votou pela permanência do Temer, não necessariamente votará a favor da reforma da Previdência, embora tenha estado com o Temer e dito que já admite votar uma reforma desde que ela seja alterada, o texto que está na Câmara seja alterado. Então, é uma outra negociação que vai envolver mexer no texto, vai envolver ceder, principalmente em relação à idade mínima, que é o que está pegando, para dizer português claro ali, e renegociação com os deputados, e aí nessas bases que a gente já conhece, do balcão de negócios e etc. O que é o discurso do governo para tentar emplacar a reforma da Previdência? Que é necessário fazer a transição do atual modelo, que é deficitário, que vai continuar sendo cada vez mais deficitário, que não garante a aposentadoria de quem já está no sistema a partir de 2024, passa a correr risco de colapso. Então eles vão usar esse discurso da Previdência e o discurso de que é necessário o governo preparar a casa, deixar um legado para o próximo presidente que vai ser eleito em 2018. O discurso geral do Temer, com o qual ele pretende passar para a história, com o qual ele pretende se apresentar, é esse, de um presidente de transição que legou um país melhor, instituições mais sólidas, um sistema econômico mais racional. É com isso que ele espera se safar do julgamento da história, que por hora o vê como golpista, algumas pessoas como golpistas, outras pessoas como corrupto. Então ele pretende resgatar essas agendas como uma maneira de dar algum norte para o seu próprio mandato, né, Patrick? E você acha que ele vai conseguir, Andreasa? Bom, em primeiro lugar, a meta do governo Temer, do Planalto, é concluir o mandato, né? Toda a costura feita até ontem consistiu num arranjo, e para deixar bem claro, né, um arranjo dentro dos agentes envolvidos muito inteligente, porque é de amarração mútua, né? O Temer se amarra à Câmara, no que ele chama de semi-parlamentarismo, e a Câmara se amarra a ele. Há uma identificação muito clara, o próprio Rodrigo Maia entendeu isso, ele foi leal ao Temer por princípio, mas também por análise, né? Ele entendeu que trabalhar pela derrubada do Temer o colocaria na linha de fogo, ele seria, portanto, o próximo. Esse é o cálculo dos políticos, sobretudo dos deputados, de que se isso acontece com o presidente da República, nenhum deles, raia miúda da Câmara, estará livre, né, da sanha jacobinista, né, da ceifação de cabeças. Esse raciocínio, essa compreensão, une a todos. É aquela que fez com que o Temer, porque vocês vejam, até a véspera, nós estávamos apostando que a oposição não conseguiria reunir os votos para derrubar o presidente, mas não que, afinal de contas, o Temer seria vitorioso numericamente na eleição, como na disputa, na votação, como foi ontem. Isso é muito importante. O Temer, porém, não é o principal vencedor. Ele ganha tempo, ganha corpo, eu acho que só corrobora a tese
defendida aqui, de que ele completará o seu mandato, dificilmente fazendo avançar reformas. A reforma da Previdência será essa, conforme a Vera disse, uma reforma ainda mais adulterada dessa adulterada que já está aqui agora. Eu acho que alguma coisa avançará nesse sentido. O que será feito complementando esse grande arranjo, essa grande concertação do establishment, essa sim é o que eles chamam de reforma política. Aqui, reforma política coisa nenhuma. É apenas um meio de inventar um financiamento público de campanha. Eles vão fazer isso avançar até setembro, não tenham dúvida. Isso vai passar. A eleição de 2018, as eleições serão financiadas mais uma vez ou exclusivamente pelo dinheiro público. Eu quero dizer apenas que, apesar da vitória do Temer, o maior vencedor é o Rodrigo Maia. Ele bancou que haveria quórum, conduziu bem, de acordo com as suas funções, foi leal ao presidente, se transformou num principal player. A Vera escreveu sobre isso, né? Ele é uma espécie de agente que desloca o PSDB. Ele é aquele que afunda, trazendo o DEM para o protagonismo. Ele é o grande nome hoje para a interlocução. Ele hoje não só disse que espera que o PSDB volte à base do governo para recompor a base e fazer avançar as propostas. Ele cobrou que o PSDB volte. Falou quase como presidente. Aliás, a gente vai falar disso já, tem uma participação aqui do Thiago Berratti, até porque o Rodrigo Maia falou com a Jovem Pan hoje pela manhã, no Jornal da Manhã. Mas antes da gente passar pro Rodrigo Maia, você, Madu, sobre essa questão que a gente discutia aqui, o resultado da votação de ontem lá em Brasília, e se o governo de fato consegue aí aprovar as reformas, principalmente a da Previdência, o que você acha? Olha, eu acho que o Andreasa tem toda a razão na questão de que foi uma vitória do governo, foi um desempenho incrível do Bolinha Maia, mas isso só mostra, né, o desolador panorama das mediocridades, né, do atraso, né, do que existe de pior na prática política que domina o Brasil hoje. Né? Foi uma vitória do governo, e foi uma vitória do governo através do baixo clero, daquilo que existe de mais podre e mais atrasado, aquilo que contribui menos para o avanço da sociedade brasileira, da economia brasileira, das relações sociais no Brasil. Na verdade, se foi uma vitória do governo, se Rodrigo Maia teve um desempenho extraordinário, também é verdade que o Brasil perdeu, e não é figura de retórica. A cada movimento desse, são anos e anos de atraso que nós contratamos. Então você vê um indivíduo, né, um parlamentar fraco, né, um parlamentar medíocre como o Rodrigo Maia se destacar, é porque a coisa é muito séria. Com relação às reformas, eu concordo também. Não haverá reforma nenhuma, haverá fingimento de reforma. Né? Haverá, como se diz em italiano, finta de vitória. Não haverá nenhuma reforma propriamente dita. E vocês sabem por quê, né? Qual é o projeto do governo Temer, essa pretensa luta, né? Essa peleja ganha no Congresso para se manter no governo, é para não ser preso. É só por isso, é a coisa mais mesquinha, né? Mais vulgar, né? Uma coisa de bandido. Ele quer se manter no governo, porque senão, se ele perde o cargo, ele é preso. Né? Porque se ele for averiguar direitinho, o presidente da República é humilhante. Não é à toa que ele se cercou de humilhantes. O gabinete dele é formado por humilhantes. Isso também não é figura de retórica, é fato. É fato. Então, se a gente se vangloria disso, se a gente festeja disso, muita pena de nós. Eu tenho muita pena de nós. Isso. Agora, Vera, puxando até o gancho do que o Madu disse, o Temer fez de tudo, né, para conseguir sair vitorioso ontem. E agora teve uma situação bizarra, você que estava lá em Brasília, que foi a do governador da Bahia, né? O Rui Costa do PT, que exonerou 2 secretários para que pudessem votar a favor do Temer. Enfim, o que aconteceu, Vera? Deu errado. Deu tudo errado. Pois é, quando a fisiologia não é combinada dos dois lados, você acaba tendo de fazer leilão da fisiologia. E foi o que aconteceu nesse episódio. Patrick, ontem de manhã tinha um grande alvoroço, porque o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, tinha exonerado 2 secretários para irem votar
e, portanto, ajudar o governo, né? Só o fato deles irem até lá já ajudaria o governo, porque o que o governo precisava era do número, já tinha a garantia de que não seria, de que a oposição não reuniria os 342 votos para abrir a votação. Portanto, ele fez um gesto a favor do governo. Aí se discutia de manhã, por que ele fez esse gesto? A primeira interpretação mais rasa era de que ele tinha feito esse gesto porque se o Rodrigo Maia assumisse a presidência com o Temer caindo, o ACM Neto ficaria muito forte. Mas não era possível que fosse algo assim. Quando saiu o Diário Oficial, ficou claro o porquê desse gesto. O Temer tinha autorizado o governo da Bahia a contrair no empréstimo. Não é o dinheiro não era do Tesouro, mas precisava de ajuda, de autorização federal para que o governo da Bahia pudesse contrair empréstimos para uma obra. E aí, qual é a segunda parte do imbróglio? O ACM Neto, prefeito de Salvador, que é do DEM, ficou sabendo disso, do acordo PT-Temer, e falou, vai ajudar o PT? Então os meus deputados vão votar contra o Temer. Aí o que o governo federal vai lá e desfaz o acordo com o governador da Bahia, porque o DEM tinha mais votos do que esses dois baianos. E aí os secretários se despencaram lá de Salvador, foram até Brasília, um se absteve, que foi o do PSD, e o outro votou contra o governo. Quer dizer, uma lambança que só se explica por conta desse balcão de negócios que foi criado para salvar a cabeça do presidente. Bota a lambança nisso, né?